Fica aí por um segundo com esse número. Desde 1997, o Fundo Verde, gerido por Luiz Stuhlberger, acumulou 28.000% de retorno. Para você ter noção do que isso significa, o CDI no mesmo período entregou cerca de 3.200%. O Ibovespa, pouco mais de 2.600%. Ou seja, Stuhlberger não só bateu o mercado, ele destruiu o mercado, multiplicando por quase 9 vezes o que o CDI fez, ao longo de quase 3 décadas. E o mais importante, ele fez isso num país que enfrentou o Plano Real, a crise da Rússia em 98, o apagão energético, o escândalo do mensalão, a crise de 2008, o impeachment, a Lava Jato, a pandemia e agora o caos fiscal do governo Lula. Ele não operou no mercado americano com o vento a favor. Ele operou aqui, no Brasil, com real, com Selic a 26% ao ano, com risco político que envergonharia qualquer nação desenvolvida. E hoje, nesse momento exato, ele está comprado em NTNB, títulos públicos atrelados à inflação. E quando um gestor do nível de Stuhlberger faz isso, você não deveria simplesmente perguntar: onde coloco meu dinheiro? Você deveria perguntar: por quê? O que ele está enxergando que o investidor comum não está? É exatamente isso que eu vou te mostrar. Existe uma crença que domina a cabeça de 95% dos investidores brasileiros. Você provavelmente tem ela. Eu já tive. E os grandes gestores desse país: Stuhlberger, Barsi, Cândido Bracher, consideram essa crença o erro mais caro que um investidor pode cometer. A crença é simples: se eu souber o que vai acontecer, eu ganho dinheiro. Parece óbvio, né? Mas é exatamente aí que mora o veneno. Stuhlberger passa a vida inteira dizendo que o mercado não funciona assim. E a posição dele em NTNB hoje conta uma história muito mais profunda sobre inflação, risco fiscal e como proteger patrimônio num país que adora criar surpresas desagradáveis. Vem comigo. Luiz Stuhlberger é engenheiro de formação. Não é economista. Não foi para Harvard. Ele se formou na Poli-USP e foi parar no mercado financeiro praticamente por acidente. Nos anos 80, quando o Brasil vivia a hiperinflação e aprender a gerir dinheiro era questão de sobrevivência, não de ambição. Em 1997, ele fundou o Fundo Verde, dentro da Redding Grifo, que depois seria adquirida pelo Credit Suisse, e mais tarde daria origem à Verde Asset Management. Hoje, a Verde gere cerca de 35 bilhões de reais em ativos. 35 bilhões de reais. Sob gestão de uma equipe pequena. Sem o gigantismo de um BTG ou de um Itaú Asset. Mas o número que define a trajetória de Stuhlberger não é o tamanho dos ativos. É o histórico de retorno sem nenhum ano com perda expressiva em momentos em que outros gestores foram à falência. Em 2002, quando o Brasil quase quebrou com o risco Lula, o Verde foi um dos poucos fundos macro que saíram ilesos, porque Stuhlberger já estava protegido. Em 2008, quando o mundo colapsou, o fundo caiu muito menos do que o mercado. Em 2015 e 2016, com o impeachment e a recessão,
Ele voltou a preservar capital enquanto o Ibovespa sangrava. Por que isso importa para você? Investidor pessoa física? Porque a história de Stuberger não é uma história americana. Não é Rei Dalio gerindo bilhões com acesso a dados privilegiados em Westport, Connecticut. É uma história construída aqui, com as mesmas variáveis que você enfrenta: IPCA, câmbio, Selic, risco político, governo gastando mais do que arrecada. Se ele aprendeu a navegar nisso, a lição é sua também. O princípio número 1 de Stuberger pode ser resumido em uma frase que ele repete em entrevistas há anos. Isso é macrodiscricionário na prática. Não é escolher ação de empresa boa. Não é seguir valuation. É perguntar: qual é o cenário que o mercado ainda não precificou? Qual é o risco que está escondido na curva de juros, no câmbio, nas expectativas de inflação? E é exatamente por isso que ele está comprado em NTNB agora. Entenda o que é uma NTNB. É um título do Tesouro Nacional que paga IPCA mais uma taxa prefixada. Hoje, essas taxas estão pagando IPCA mais 7%. 7,5% ao ano em vencimentos longos. Isso é o que na prática? É um retorno real, acima da inflação, de 7% ao ano, garantido pelo governo federal, num prazo de 10, 20, 30 anos. Stuberger está dizendo, com essa posição, que a inflação brasileira não está vencida, que o risco fiscal do governo Lula, com déficit primário projetado em 70 bilhões de reais para 2024 e uma dívida pública que já passa de 88% do PIB, vai pressionar o IPCA por mais tempo do que o mercado espera. E que, portanto, travar um retorno de IPCA mais 7% agora é uma das melhores assimetrias que existem no mercado brasileiro. Na prática, quando a Selic sobe e as ações caem, o investidor comum entra em pânico e coloca tudo no Tesouro Selic para esperar passar. Stuberger faz o oposto. Ele usa o momento de estresse, quando as taxas das NTNB estão altas, para travar retorno real por décadas. Enquanto você espera o mercado melhorar, ele está montando a posição que vai multiplicar patrimônio pelos próximos 20 anos. Um exemplo concreto: em 2015 e 2016, no auge da crise política com Dilma, as NTNB longas chegaram a pagar IPCA mais 7,5%. 8% ao ano. Quem comprou naquele momento e ficou, viu retornos reais extraordinários nos anos seguintes. À medida que as taxas voltaram a cair, o verde fez exatamente isso. Mas sabe qual é o problema? Naquela época, em 2015, o que a maioria dos investidores brasileiros estava fazendo? Vendendo, saindo do mercado, migrando para poupança. Ou pior, tentando ganhar dinheiro comprando e vendendo ações de empresas que estavam despencando, achando que iam acertar o fundo. A CVM publicou um estudo que virou manchete e que você precisa conhecer. 97% dos investidores que tentam fazer day trade na B3 perdem dinheiro em 12 meses. 97%. Não é opinião, é dado. E os 3% que sobram incluem pessoas com sistemas algorítmicos,
Infraestrutura de alta frequência e acesso à informação que o investidor pessoa física nunca vai ter. Mas o erro não é só o day trade. O erro é mais profundo. É a cultura da dica. É o grupo de WhatsApp que manda, compra MGLU3 agora. É o influenciador que diz que achou o próximo multibaga. É a crença de que o caminho pro enriquecimento passa por acertar o timing do mercado. Comprar na baixa, vender na alta. Repetir. Stuberger desconstruiu esse mito em entrevista à Nova Beta em 2022. Nenhum gestor do mundo acerta o timing consistentemente. O que os grandes gestores fazem é entender o cenário, posicionar o portfólio para sobreviver ao pior caso e deixar o tempo trabalhar. Enquanto o investidor brasileiro está tentando acertar se a Selic vai subir ou cair na próxima reunião do Copom, Stuberger está pensando: se eu errar o timing mas estiver comprado numa NTNB que paga IPCA mais 7%, o que acontece com o meu patrimônio em 10 anos? A resposta: ele dobra em termos reais. Isso sem acertar nada. Você não tem 35 bilhões de reais para gerir. Mas a filosofia de Stuberger se traduz em 3 perguntas que você pode aplicar na sua carteira hoje. Se ele analisasse sua carteira hoje, a primeira coisa que ele perguntaria seria: você tem proteção real contra a inflação? Ou está apostando que o BC vai resolver o problema por você? Aspas. Stuberger diria que o investidor brasileiro que não tem NTNB longa na carteira hoje está cometendo o mesmo erro de 2015, subestimando o risco fiscal de um governo que já sinalizou que vai gastar primeiro e ajustar depois. E que, nos próximos 5 anos, quem travar IPCA mais 7% vai olhar para trás e agradecer. Concorda ou discorda? Deixa nos comentários, porque essa discussão vale mais do que qualquer dica de ação.